tens escolhido ele, Senhor, para ser nesta noite o palestrante. Que a tua palavra, Senhor, possa estar, Senhor, nos lábios do teu filho e que ele possa transmitir para a tua igreja, Pai querido, de forma, Senhor, que nós venhamos entender qual é a tua boa e perfeita vontade. Abençoa o teu filho e usa ele poderosamente, assim nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, tome seu assento, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, de estar ministrando nossa igreja. Quero agradecer ao pastor Marcos por confiar essa responsabilidade. Eu fiquei muito feliz, e eu vim pensando, que desde que eu prego aqui, antes mesmo de fazer parte da igreja, até o dia de hoje, eu ainda sinto aquele peso de responsabilidade, sinto aquela alegria ao mesmo tempo, misturada com nervosismo, E é muito bom para um obreiro, um ministro da casa do Senhor, que também é membro da igreja, ver uma mobilização da liderança da igreja para um propósito bíblico como esse, que tem sido durante todas essas terças-feiras, e também da igreja, uma mobilização da igreja em, durante a semana, sair de casa, romper muitas barreiras para estar aprendendo da palavra de Deus. Eu me peguei pensando por esses dias, eu fui oriundo de uma igreja neopentecostal, e eu fiquei pensando, igrejas neopentecostais são lotadas de milhões de pessoas. E aí eu perguntei para Deus, Senhor, por quê que lá se prega dinheiro e está sempre lotada, e aqui a gente prega e não tem o mesmo número de pessoas? E aí Deus ministrou meu coração dizendo, meu filho, porque para ensinar a verdade só vem quem quer ouvir a verdade. Porque quem quer ser enganado e viver no engano, vai aonde é mais tranquilo, uma palavra que não tem confronto, uma palavra que não tem alinhamento, discernimento. Então, parabéns a todos os irmãos e irmãs que também saem de casa para ouvir a palavra de Deus. Foi me dada a responsabilidade de falar aqui sobre esse tema que o nosso pastor Marcos falou, a comunidade cristã, o relevante papel do individual e do coletivo do desenvolvimento espiritual mútuo. Ou seja, nós vamos falar um pouco aqui sobre responsabilidades individuais do membro e também do corpo de Cristo, que se atém a todos os membros. Eu preparei aí um slide, e antes nós vamos ler 2 versículos. Pode passar, por favor? Antes da gente ler, só para dizer aos irmãos, vai ser algo bem direto, tá? Muitas vezes a gente acaba colocando muitos slides e não dá tempo de falar tanto sobre, e ao mesmo fica uma coisa bem longa. Então eu fiz poucos slides, mas com conteúdo bem específico e bem direto sobre o que o Senhor ministrou ao meu coração. Então, a primeira leitura é em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 15 e versículo de número 16, que diz assim, a epígrafe é a unidade da fé, que diz assim, o capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Antes, seguindo a verdade em amor. Eu vou ler o que está no Data Show, porque é outra tradução. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado ou fortificado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa,
comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu separei esses dois textos aqui porque eles falam basicamente dessa responsabilidade individual e também congregacional do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Todas as duas cartas falam sobre o período da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Como eu disse aqui, a epígrafe é a unidade da fé. E lá pelo versículo 13, o apóstolo Paulo diz: até que todos, vou ler do 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou, numa tradução mais atualizada para nós aqui nessa noite, querendo a edificação da igreja, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Observe esta palavra que o apóstolo Paulo está dizendo. Até que todos, ou seja, a prática da responsabilidade de cada um daqueles que foram separados para a edificação da igreja, ela tem por resultado o versículo 13, até que todos cheguemos, essa unidade da fé é a qualidade de todos serem um. Então, quando Deus ele levantou pessoas na igreja do século I, e estas pessoas com responsabilidades específicas de trazerem o cuidado, o zelo que Jesus Cristo confiou a eles sobre a igreja, a intenção destes homens, guiados pelo Espírito Santo de Deus, era que houvesse uma comunhão única ao ponto de que cada um exercesse a sua função e os membros obedecessem à doutrina dos apóstolos, às instruções que o Senhor Jesus deixou a eles. Automaticamente toda a igreja ela desfrutava de um único crescimento no mundo espiritual. Toda a igreja alcançava o propósito do Senhor, que é todos se tornarem um diante de Deus. Diante de Deus aqui todos nós somos iguais. Diante de Deus aqui não tem raça, não tem qualidade financeira, não tem grau de instrução. Para Deus, nesta noite, Ele nos enxerga aqui como um corpo vivo do organismo que é a igreja. Ainda que todos nós sejamos membros com funções diferentes, com dons diferentes, quando nós nos unimos, nós nos tornamos esse corpo único. Louvado seja Deus. E aí o verso 14, o apóstolo vai falando sobre essa fase de imaturidade de alguns membros, e isto aqui, irmãos, a gente sempre precisa explicar que este versículo 14 aqui é algo que ocorria na época, e é sempre bom nós explicarmos que durante uma leitura de uma carta, talvez nós sejamos surpreendidos por um apontamento da época. Então o apóstolo Paulo estava falando na época que existiam também, ou seja, para que não sejamos, se ele faz uma aplicação dizendo que pode ser, é que no meio daquilo ali acontecia tal coisa. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. É uma fase de maturidade, pode ser também interpretado como alguém sem estrutura, sem firmeza, precipitado, precipitada. E aí o apóstolo vai dizendo, por que essa pessoa é inconstante? Porque são levados em roda por todo o vento de doutrina. Então nós vamos perceber que um dos maiores desafios do pastor apóstolo Paulo em gerir as suas igrejas, ou as igrejas que o Senhor confiou a ele e direcionou a outros líderes que o apóstolo separou, um dos grandes intempéries desta igreja ou da vida do apóstolo Paulo era ensinar o correto. Porque o apóstolo Paulo precisou reensinar, se podemos dizer assim, em muitas ocasiões,
porque muitos falsos doutores na época se levantavam para retirar esse sentimento do corpo, esse sentimento da união e da unidade entre os irmãos, em que todos, de repente, poderiam tomar decisões próprias e não terem uma vida baseada nas instruções que Cristo deixou para os apóstolos. Então, isto é Efésios capítulo 4. Já em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 em diante, que vai falando sobre o crescimento da expansão da igreja, eu só quero destacar uma coisa aqui. Se você observar, no versículo de número 46, diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa. Aqui, o doutor Lucas está nos dando alguns ensinamentos das características dessa igreja. A primeira era que eles eram unânimes, ou seja, a perseverança deles em estar na igreja era unânime. Eles tinham prazer em estar ali, eles tinham comunhão em estar ali, eles tinham o sentimento espiritual de ter um sentido em estar dentro do templo. E isso precisa ser observado por nós, porque quando nós temos uma noção do que viemos fazer aqui neste lugar, nós não perdemos tempo com coisas que não são necessárias. Nós não damos atenções a situações que não são necessárias. Uma coisa que eu sempre me preocupo e sempre que posso ensino é que nós precisamos ter um grande cuidado quando há essa certa expressão dizendo: eu sou o templo do Senhor, eu sou a igreja do Senhor. Muito cuidado com isso. Eu vou falar mais para frente isso aqui, mas o templo não significa que eu sou igreja, porque o sentimento no original ali do grego, quando se fala templo do Senhor e há uma repreensão, vocês não sabem que são templo do Senhor, a habitação, ou seja, não é um templo em que eu outorgo a incumbência de cultuar a Deus quando eu quero, não. Quando eu sou um templo, é porque eu sou uma morada de Deus, eu sou uma casa onde Deus pode habitar, e para que Ele habite, Ele só pode habitar através do Espírito Santo de Deus. Para habitar o Espírito Santo de Deus dentro de um corpo físico, que é equiparado a um templo, este corpo, espiritualmente dizendo, ele precisa estar adornado, ele precisa estar puro, ele precisa estar santificado. Então nós precisamos entender que há algumas questões que às vezes a gente coloca na balança bíblica e entende que não é desse jeito. Porque há alguns ventos de doutrina que dizem por aí que se eu sou o templo, eu faço o que quero. Se eu sou o templo, eu adoro a Deus quando quero e adoro até dentro de casa, não preciso ir para a igreja, não preciso ser pastoreado. E não é o que a Bíblia diz, não é o que nós vamos aprender aqui nesta noite. Então, quando nós somos templos do Espírito Santo, é que quando fecha as portas desta igreja, desta instituição, nós somos a continuação da igreja lá fora. Mas nós não podemos abandonar esta igreja aqui, como também nós não podemos brincar com as coisas aqui dentro. Nós não podemos tratar das coisas aqui dentro como se fossem coisas normais. Que isso, irmão? Você está espiritualizando tudo? Sim, estou. Porque tudo isso aqui, irmãos, não é uma religiosidade. Tudo isso aqui tem um preço de sangue, de trabalhadores e trabalhadoras que ralaram, que trabalharam, que deixaram talvez de comprar um pão para dentro de casa, não que faltasse, mas abriram mão de repente comprar alguma coisa supérflua, se assim podemos dizer, para poder abençoar a obra de Deus. Então nós precisamos, em nome de Jesus, ter cuidado com as coisas de Deus, ter zelo com as coisas de Deus. Graças a Deus, aqui na igreja eu ainda não vi, e espero não ver, para a glória de Deus. Mas eu já cheguei em alguns lugares que, irmãos, embaixo é tudo pedaço de chiclete grudado no banco da igreja. Aqui também, graças a Deus, eu não vejo. Mas eu já fui a lugares dos filhos dos irmãos rabiscarem o banco e a mãe e o pai rindo. E isto é muito sério. Porque quando nós não doutrinamos os nossos filhos que este lugar
é um lugar, é a casa de Deus, é o templo do Senhor, isso aqui para eles vão ser normal, a mesma coisa que tiver em casa. E aí a gente percebe que existem crianças que vivem fases de criança, isso é muito normal, eu também tenho filhos pequenos. Só que a gente percebe que tem algumas crianças que vão crescendo e o comportamento delas aqui é bem oriundo do que ela deve fazer em casa. Porque se o pai e a mãe não repreende aqui, imagina dentro de casa. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos justamente isso. O templo físico deles vão ser ensinados quando a mente deles abrir um pouco mais, eles entenderem sobre pecado. Agora, comportamento na igreja, eles precisam entender que este lugar aqui, sem nós aqui dentro, é a instituição. Quando nós chegamos aqui, é a instituição e o templo que Deus separou para nós adorarmos Ele aqui nesta noite e outras noites. E nós precisamos ter essa reverência. Os irmãos concordam com isso que eu estou falando? Amém. Então, os irmãos estavam todos os dias no templo, e aí Lucas diz, e partindo o pão em casa. Olha que coisa intrigante. Existia uma comunhão, que eu posso dizer, uma comunhão geral, uma koinonia, que o grego fala. Que é o quê? O ambiente de comunhão entre os irmãos adorando a Deus. Só que o reflexo de uma vida em união na igreja é o resultado do que faz fora da igreja. Então aqui também os irmãos de Atos dos Apóstolos, eles tinham uma comunhão fora da igreja. Eles se reuniam em casa, eles partiam o pão, porque partir o pão na Bíblia fala de comunhão. E não é uma comunhão como um culto racional, mas é uma comunhão entre os santos dentro do lar, vivendo a sua rotina de vida. E isto também é uma coisa muito boa para a igreja. Quando nós nos reunimos, quando nós nos divertimos, quando nós conversamos, brincamos, falamos da palavra de Deus, trocamos experiências, ouvimos homens e mulheres mais experientes que nós, isto é frutífero para a igreja. Quando a igreja se retira, vai para um sítio, e a gente vê os pastores que vivem na obra de Deus, descansando com as suas esposas, os obreiros que são mais antigos, se divertindo, brincando, as mulheres que cuidam dos seus lares, brincando. A igreja precisa desta comunhão. E esta comunhão é um partir do pão fora da igreja, porque ali também nós nos reunimos. Isto aqui é muito importante. Isso traz saúde emocional e espiritual para a igreja. E aí também, para encerrar sobre esse versículo, a Bíblia diz aqui que eles comiam juntos, com alegria, ou seja, não era de falsidade, tinha prazer, eram irmãos de verdade, estavam vendo o que o Espírito Santo estava fazendo. Irmãos, eu escolhi esse texto aqui, porque eu quero dizer a vocês, eu já falei isso aqui na igreja, outras pessoas já falaram, desde que, eu estou pouco tempo aqui, eu ainda vou fazer 2 anos, mas irmãos, desde que eu cheguei aqui, esse ano de 2023 tem sido diferente para as nossas vidas. Irmão, não tem um culto de Santa Ceia, eu vou separar só o de Santa Ceia. Irmãos, que o céu não se abre aqui, seja qualquer um que esteja pregando, seja qualquer departamento que esteja louvando. Nós conseguimos sentir a presença de Deus, porque há sinceridade no nosso coração. Porque em meio a tudo isso que acontece, Covid, guerra nas comunidades, irmãos morrendo, outros doentes, nós continuamos aqui, intercedendo, lutando, adorando ao nosso Senhor. Então, isso é a expressão de uma igreja, de um corpo. E aí, Lucas, ele é bem enfático dizendo que além dessa alegria, eles também tinham singeleza de coração. Eram simples. Essa singeleza aqui é sem paliativos. Não havia necessidade de ter grandes coisas para eles se reunirem. Bastava eles se reunirem que Deus fazia grandes coisas. Porque se você vê, eles se reuniam para comer. Mas antes deles comer, eles se reuniram e o Espírito Santo desceu e se manifestou. E depois que o Espírito Santo desceu e se manifestou, eles foram criticados por isso. Mas é muito interessante que os que criticaram não receberam. E aí a gente brinca, né? Sempre aplicando que o vazio sempre vai criticar quem está cheio. Só que tem um porém, Deus também quer os vazios, irmãos. Porque quando Pedro pegou, esses vazios aceitaram Jesus.
e se batizaram, porque a salvação é universal. E nós, como igreja, precisamos também respeitar os vazios, precisamos ter paciência com eles. Sabe, aquela pessoa que é crítica, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aqui não tem não, mas em outras igrejas tem muita gente que é crítica com tudo, tá? E também isso tem um ensino aqui sobre isso nessa noite. Pode passar, por favor? A igreja primitiva como modelo. A importância da igreja. A palavra igreja deriva do termo grego eclésia, que significa reunião de pessoas chamadas para fora, ou para fora de algo. Tal palavra pode significar apenas reunião, assembleia ou ajuntamento. No Antigo Testamento, seu sentido referia-se à congregação judaica, especialmente quando reunida com finalidades religiosas, para a observância dos ritos religiosos. Deuteronômio, por favor, coloque aí Deuteronômio, capítulo de número 31, versículo de número 30. Só para nós vermos aqui a primeira passagem, uma referência que fala sobre Deuteronômio, capítulo 31, versículo de número 30, que diz assim, enquanto vai colocando aí, eu vou ler aqui. É o último versículo. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. E aí eu pergunto aos irmãos, já havia um templo edificado de pedra? Não. Eles congregavam em tendas. Mas já havia uma organização de um corpo. Eles se reuniam na congregação para adorarem a quem? Adorar ao Deus Yahvé. E quem era o líder deles? Moisés. Já no Novo Testamento, alude à congregação considerada em sua totalidade dos cristãos, que se reúnem em um local, o que confere a legitimidade à presença de denominações religiosas, que chamamos de igreja. Assim, há dois modelos de igreja. Igreja local, composta de denominações ou grupos formados por pastores, obreiros e membros. E aí eu explico, porque a igreja local é uma igreja como a nossa, onde tem um líder, que é o pastor, onde tem um corpo eclesiástico e onde tem membros. Aqui, quando fala composta de denominações, pode ser aplicada também uma denominação local ou denominações de um ministério, como é a nossa igreja. Tem várias congregações. Apesar de aqui ser a igreja matriz, a igreja sede, não deixa de ser uma denominação, uma congregação, porque tem um pastor local, e louvado seja Deus por isso. Bem, grupo formados por pastores, obreiros e membros, e aí já é as características. A igreja universal aqui não é a denominação, não é a placa, mas a igreja universal aqui, que é o corpo místico. O que é místico? Espiritual. De Cristo na terra, formada por todos os salvos de todas as denominações que pregam o evangelho. Ou seja, quando nós visitamos uma igreja, nós não estamos visitando uma outra igreja. Nós estamos visitando mais um pedacinho do corpo do Senhor na terra, porque é uma igreja universal. Se eles vivem a palavra de Deus, se eles pregam a palavra de Deus, se eles creem na dispensação do Espírito Santo, se eles creem, né, e aí a gente pode abranger aqui, né, eles podem crer que Jesus vem antes ou depois, não tem problema. A gente vai ser amigo deles, a gente vai todo mundo para o céu. Isso aí não tem problema. É todo mundo igreja. Não tem essa divisão entre a gente. Mas se eles professam a mesma fé que a nossa, é também uma igreja, está justamente enquadrada nesse sentido da igreja universal. Pode passar, por favor? A igreja como noiva. Nós vamos ver em alguns textos da Bíblia essa equiparação, esse exemplo, né, que os apóstolos fazem com esse sentimento de que a igreja é uma noiva que aguarda o seu noivo. E aí eu vou explicar aqui. Esta é uma alusão ao casamento místico, espiritual ou sobrenatural, de Cristo com a sua igreja, porque demonstra a profundidade da comunhão que Cristo mantém com a sua noiva, igreja. Ou seja, qual é
a maior profundidade de um homem e uma mulher quando se casam? O seu relacionamento, porque eles vão abrir mão da sua vida pessoal separada, e agora eles vão se unir para ter um relacionamento para a vida toda. Então, é tão profundo o relacionamento de Cristo com a igreja, que humanamente falando, só poderia tratar desse jeito, equiparando a um casamento, a um matrimônio, a um relacionamento perpétuo, tá bom? Segundo o teólogo Meyer Perlman, noiva é uma ilustração usada tanto no Antigo Testamento como no Novo, para descrever a união e a comunhão com Deus, com o seu povo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Coloca para mim, por favor. A segunda parte aqui vai ser mais rápida, tá, pessoal? Porque eu preciso ler só esses versículos aqui. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Esta pureza aqui, irmãos, é equiparado ao que? Ao nosso coração, diante de Deus? A vida de santidade. Então, nosso relacionamento diante de Deus é um casamento, é uma união que nós temos com o nosso Senhor, e que um dia ela vai se findar, ou vai acontecer o ápice desse relacionamento, quando o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja. É por isso que Jesus Cristo usa uma parábola, e nós vamos tratar sobre isso na escola bíblica dominical. Jesus, ele usa uma parábola de um casamento judaico, onde o noivo vem para o casamento, e aí é outra história. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 27, diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, qual é o sentimento que o apóstolo Paulo está querendo tratar aqui? Que assim como Cristo se entregou, se doou, morreu, deu o seu melhor pela igreja, o apóstolo Paulo também está dizendo que o homem deve amar a sua mulher ao ponto de guardar ela. A mulher precisa se sentir protegida, a mulher precisa se sentir guardada, ela precisa sentir o homem tendo zelo por ela. Então, por isso que Paulo usa a expressão amar como Cristo, porque não existe exemplo melhor do que o próprio Senhor, que se entregou na cruz do Calvário. Eu não estou falando aqui, irmão, calma, não estou falando de você ter que morrer, tá? Você pode amar ela em vida, tá bom? Deus vai te dar muita vida ainda, fique tranquilo, tá bom? E aí assim também o apóstolo Paulo traz esse sentimento de matrimônio, de noivo, de marido e mulher, dizendo: e as mulheres, elas devem se sujeitar aos seus maridos, como a igreja se sujeita ao Senhor, serve ao Senhor, adornada, pronta, com temor, preocupando sempre em dar o seu melhor. Então, por último, Apocalipse capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Mais uma vez, essa expressão como o Espírito e a esposa. Em algumas traduções dizem noiva, mas essa Almeida aqui fala esposa. Então, a igreja como noiva, a noiva é uma representação. A igreja como corpo de Cristo. A igreja como corpo de Cristo, e também em Efésios, nós já lemos Efésios 25, 27, agora eu vou ler o 22. Efésios 5, 22, que também é o mesmo texto. O que o apóstolo Paulo também está querendo dizer? Que a igreja é um organismo vivo, e uma vez eu até comentei isso com alguns obreiros aqui. A igreja é um organismo vivo ao ponto dela alimentar os seres que estão vivendo nesse organismo. Então é por isso que Deus levantou homens, mulheres,
para que eles ensinem a igreja, para que eles preguem na igreja, para que eles liderem uma igreja. É por isso que também a gente vai falar sobre um pastor que está à frente da igreja. Porque este organismo, esta instituição, que tem pessoas que ainda sejam diferentes, quando chegam aqui neste lugar e aceitam a Cristo como Salvador e decidem, através da expiação de Cristo, entregar o poder da sua vida a Cristo, a decisão da sua vida a Cristo, e serem tocadas pelo Espírito Santo, estas pessoas são alcançadas por tudo que é gerado aqui. Ou seja, tudo que é feito aqui, que nós podemos dizer que de tudo, se nós pudéssemos resumir uma palavra a todos os exercícios que tem na nossa igreja, ou na igreja do Senhor, seja, por exemplo, orações matutinas, consagrações, culto de ensino, santa ceia, todas essas atividades, tudo isso significa discipulado, porque existe alguém falando e existem pessoas aprendendo. Só que no meio desse momento em que pessoas falam e outras aprendem, aqui existe uma comunhão, que por mais que alguém que esteja falando, nós cremos no mundo espiritual, que é Deus quem fala por aquele que está falando. Então nós cultuamos ao Senhor quando estamos sendo discipulados. Aquele que discipula também é discipulado, e automaticamente se mistura aqui o entendimento do corpo espiritual, de um corpo só, aonde Deus derrama sobre este corpo o seu poder e fala através de todos nós. Aqueles que pela salvação, através do organismo vivo formado, receberam uma nova vida através de Jesus. Então, aqui nós precisamos também aplicar que só pode fazer parte do corpo de Cristo quem é alcançado por Cristo. Ou seja, quem entrega a sua vida para Jesus, quem se batiza nas águas, quem faz parte de uma membresia de um ministério, de uma igreja. Automaticamente essa pessoa se torna membro, se torna parte de um corpo, de onde ela congregar. Aquele que vive em nós é um corpo cuja cabeça é o próprio Cristo. Então, Cristo é o cabeça. E para que não houvesse nenhum tipo de disputa em quem fosse, de repente, uma outra cabeça, Cristo, ele exemplificou, usando homens na palavra de Deus, dizendo que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. E é tão importante entender isso, e eu vim pensando no carro, porque o apóstolo Paulo, ele diz que todos os membros de um corpo têm uma finalidade. E qual é a finalidade? Cada um exercer aquilo que foi chamado para exercer. O ouvido, ele ouve. O ouvido não consegue fazer a função da boca. Só que tem um porém. Por mais que o braço seja maior do que o ouvido, ele não é mais importante, porque ele é um membro. E aí eu vim pensando no carro, meu Deus, o que eu devo ser? Será que eu sou uma sobrancelha ou eu sou um braço? Porque tem gente que de repente pode achar que sendo um membro maior, pode ser melhor, mas não é. Porque o braço pode ser grande, a perna pode ser maior do que o ouvido, mas arranca uma perna do corpo e deixa ela lá, de lado, se ela não vai apodrecer. Só tem vida se estiver no corpo. Cada um só tem a sua função exercida se fizer parte do corpo. E tem uma coisa, por que Cristo é o cabeça? Porque é Ele que dá ordem. E não adianta a gente ter o maior braço do mundo, mais forte do mundo, se o cérebro que é na cabeça não estiver dando as ordens, o braço não funciona. Então quem dá a ordem na igreja é o dono da igreja. Ele usa pessoas para isso. E nós não podemos protelar em achar que Deus não é o dono da igreja. Ele continua sendo o dono da igreja. Irmão, se Deus não fosse o dono da igreja, se Jesus não fosse a cabeça da igreja, irmãos, a igreja não tinha passado do século I. O Atos dos Apóstolos não estaria nem aqui para a gente. O que precisamos guardar na nossa tábua de carne é que você não é menos importante que eu que estou aqui. Mas tanto eu como você precisamos tributar a glória e a honra a Deus, mas precisamos obedecer os homens. E se tem uma coisa hoje
que tem mexido na mente de algumas pessoas, e quando eu digo isso, irmãos, eu não estou falando da nossa igreja, estou mensurando, é que existem pessoas que querem fazer parte do corpo, querem adorar a Deus, mas não obedecem às suas lideranças. Não se submetem a pessoas que Deus levanta, e ainda querem colocar na balança se foi ou não Deus que levantou. Irmãos, não é por aí. Deus não está nesse negócio. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque tudo isso aqui é feito, ainda que humanamente falando, por homens, mas existe um Deus que governa esse lugar. Existe um Deus que tem um zelo pela igreja que ele morreu, pela igreja que é dele. Então, se sinta satisfeito como eu me sinto satisfeito. Você é parte do corpo. Você é um membro, e unido a mim e unido a você, nós temos oportunidade de funcionar para que o dono do corpo nos conduza para a glória dele. E se ele quiser que a gente faça alguma coisa, que nós venhamos fazer, mas juntos, unidos. É por isso que a igreja avança. Quando a igreja entende que precisa, em todas as decisões, estarem juntas, aí sim, o dono do corpo, ele abençoa a decisão que a sua igreja toma. Louvado seja Deus. De acordo com o Dr. Champlin, o corpo compõe-se da comunidade inteira dos crentes. Então, Diego, mas uma pessoa que está começando a dar os seus primeiros passos, ela faz parte do corpo quando ela se decidir. Mas quando ela se decide, quando ela mergulha nas águas, não. Quando ela aceita Jesus como Salvador de verdade. Porque existem pessoas que já aceitaram 10, 20, 30 vezes. Porque o batismo nas águas é uma evidência que ela mostra para todo mundo, assim como na aceitação. É por isso que o nosso Senhor Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens. É por isso que aqui não tem confessionário. O pastor Ronaldo não fica lá no cantinho, abre a janelinha, fala assim: Joab, conta aí os teus pecados. Ó, você vai ler o livro de Mateus 600, não tem isso aqui. Aqui nós podemos sim ter um gabinete com o nosso pastor, mas para fazermos parte do corpo, precisamos ter um dia levantado as nossas mãos perante a igreja e aceitar Cristo como Salvador. E isto é tão importante, irmãos. Quem já trabalhou com libertação aqui, quem já vivenciou questões espirituais, a própria Bíblia diz, irmãos, o diabo não confessa que Cristo veio em carne. Quando você pegar alguma situação de uma pessoa que está muito atribulada na igreja, no trabalho, etc., e você for orar por ela e ela não estiver bem ainda, pede para ela abrir os olhos e falar para você: fala comigo aqui, confessa, eu confesso que Jesus Cristo veio em carne. Irmão, se tiver endemoniado ou endemoniado, vai enrolar a língua, vai desmaiar, vai tribuchar, vai se jogar no chão, mas não vai falar. Porque quando nós confessamos que Ele veio nesta terra, morreu por nós, em carne e ressuscitou, irmãos, o diabo não tem mais poder sobre as nossas vidas. Porque automaticamente nós somos escritos no livro da vida. E aí nós temos esse poder, só que tem um porém. E quem está afastado, faz parte desse corpo? Não. Precisa se reconciliar. Precisa voltar. Diego, mas existe uma pessoa que não caiu. Irmãos, eu falo isso com muito temor aqui, tá? Mas foi me dada essa responsabilidade e eu lembrei disso quando estava preparando. Existem pessoas que ficam muito tempo sem congregar e acham que são parte do corpo de Cristo. E uma coisa que me assustou, e aí eu falo para a minha igreja, que eu faço parte aqui, foi na eleição da nossa igreja. Porque eu já estava aqui praticamente 1 ano. Irmãos, apareceu pessoas aqui para votar, e não compete a mim dizer se ela podia ou não votar, porque isso para mim não alteraria em nada, mas eu preciso dizer aqui, pessoas que não apareciam dentro desse tempo que eu vim aqui. E eu ainda não olhei minuciosamente o estatuto, mas eu acredito que é 3 meses, né, Cléber? 3 meses sem comparecer à Santa Ceia, essa pessoa, ou ela é excluída, ou ela é tratada como abandono, né? E a maioria das igrejas o estatuto é assim. E muitas pessoas apareceram. E você acha que eu me preocupei porque ela estava votando? Não.
Eu me preocupei com o que ela crê. Porque existem pessoas doentes, que a gente precisa levar à Santa Ceia, que não conseguem congregar, idosos, idosas. Aí é outra situação. Agora, pessoas com força, irmãos, nós precisamos explicar a eles que eles estão errados. E aí é outro assunto, mas que está dentro dessa linha aqui, que muitas pessoas acham que é o pastor só que tem que falar, ou os pastores. Irmãos, vocês sabem que a carta aos Coríntios, Paulo falou com a igreja? Ó, está acontecendo isso e isso aí. Lá pelo capítulo 1, 2, capítulo 2 e 3. Tem um jovem aí que está fazendo uma situação aí com a sua madrasta que não pode. E vocês vão deixar assim? Vocês precisam se preocupar com o corpo. Vocês são os membros. Existem situações no corpo humano que muitas vezes, quando alguém perde um sentido, o outro se aguça mais. Porque ele trabalha por aquele que está em falta, por aquele que está necessitado. Existem situações também de tipos de doença que o próprio corpo tenta expelir, tenta repreender aquela enfermidade. Então nós precisamos tratar disso, nos preocuparmos com isso. Nós não podemos estar satisfeitos com alguém que só fala mal da nossa igreja, que alguém que só fala mal do nosso pastor, da nossa liderança, de qualquer um dos irmãos aqui. É claro que existem pessoas que nos procuram, como nós, ministros, irmão, estou passando por isso, por isso, por isso. Nós, ministros, temos o dever de não contar para ninguém, exceto o pastor da igreja. Ele precisa saber. E aos ministros, essa é a incumbência. Irmão, vou te ouvir, o meu conselho é esse, mas digo a você. Você precisa procurar o pastor Ronaldo, pastor Marco, pastor Osvaldo. Porque eles são os pastores que Deus colocou. Mas nós não podemos nos contentar como corpo, vendo pessoas que precisam de uma injeção, que precisam... Irmãos, eu ouvi uma palavra do Luiz Hermínio, e o Kleber acho que vai se lembrar, que ele estava doente de alguma enfermidade em alguma parte do corpo e ele teve que tomar a injeção na parte boa. A injeção foi ele botou o braço e a médica falou, não, vai ser na nádega. Ele falou assim, não, mas eu estou sentindo, não, você vai tomar aqui. Aí na hora o Espírito Santo ministrou no coração dele, que por conta de uma parte do corpo que está doente, a parte boa tem que sofrer um pouco, para poder liberar a cura. Louvado seja Deus. Então, irmãos, nós não podemos nos conformar em casa. Eu sei que também nós precisamos reagir a uma questão que já está acontecendo há muito tempo, que foi o Covid, que trouxe muita depressão para muitas pessoas. E aí o Espírito de Deus ministrou meu coração, porque também a gente fica esperando, talvez, a liderança da igreja visitar. Mas se você chamar o teu pastor e perguntar a ele se você pode, se você estiver dentro daquilo que você acha que tem que fazer e o pastor autorizar, você pode ser uma representação da visita lá. Essa pessoa que está trancafiada dentro de casa, ou que perdeu a fé, ou que esfriou-se na fé por conta desse Covid, ou outras percas que nós sabemos. Mas nós precisamos reagir como corpo, porque o corpo também tem esse sentimento de não deixar ninguém para trás. Bem, o corpo de Cristo é representado, pode passar, por favor. O corpo de Cristo é representado, pode passar. Será que eu... Volta aí, por favor. Volta mais uma. É a natureza do corpo. Vivemos em um momento em que o mundo se esqueceu do significado do que é ser igreja. O mesmo pode ser dito de muitos membros, que tratam a igreja como um clube social. Irmãos, eu não vejo isso aqui. Mas os obreiros, os diáconos, eles não são titios e titias que ficam controlando as crianças ao ponto de ter que segurar pelo braço. Aqui a gente não faz isso. Então nós que temos filhos, nós temos que ter esse cuidado. Às vezes a gente, se não vigiar, deixa os nossos filhos aqui, se a porta estiver aberta lá embaixo e o obreiro não vê, a criança corre. Eles estão aqui para olhar isso e muitas outras coisas, e nós também. Então nós temos que ter esse cuidado de não achar que aqui é um lugar que eu preciso vir, sentar, adorar e ninguém pode me incomodar. Não, irmãos, corpo não é isso. Isso aqui não é um cinema, onde a gente vem, pagou para ver o filme, sentou e ninguém vai falar com você porque tem que ser silêncio total. Aqui a gente está aqui para conversar mesmo, depois do culto, antes do culto,
para ter aquela comunhão, para saber como é que está, se está tudo bem. As pessoas que têm mais intimidade, um já olha no olho do outro, está tudo bem? Está tudo bem? E aí, quando que a gente vai comer um lanche? Quando que a gente vai se reunir? Quando que a gente vai fazer isso? Isto é um corpo, mas nós precisamos ter esse cuidado, porque se não tivermos um equilíbrio, nós vamos misturar as coisas. No momento de adorar, a gente vai estar fazendo coisas que é para fazer depois do culto. E aí tem que o líder aqui, a pessoa que está aqui, irmão, por favor, chama quem está lá embaixo. Irmão, para pensar. Se Deus está falando aqui, nenhuma outra atividade na igreja é importante, a não ser se for uma responsabilidade como, por exemplo, escola bíblica dominical são várias salas, várias classes. Como, por exemplo, tem uma cantina, um almoço, aí é uma coisa. Agora, passar pelo corredor da igreja e ver pessoas dispersas, conversando, situações que não é o momento, que podem ser feito depois da prestação de culto, isto também interfere na adoração do corpo. Nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo. É só os irmãos perceberem. Irmãos, quando nós começamos o culto de joelho orando e a igreja chega dobrando o joelho, o culto é diferente ou não é? Porque nós chegamos aqui com reverência. É por isso que nós não podemos aceitar também, graças a Deus também não acontece aqui, pregadores que vêm de fora e vêm de qualquer jeito. Porque aqui precisa ter um respeito. Se nós colocamos terno, colocamos gravata, colocamos uma roupa apropriada, aqueles de fora precisam estar também do jeito que é aqui. E precisamos ter esse zelo. E eu digo isso porque há um tempo atrás aqui eu fiquei muito feliz com uma atitude que a igreja tomou. Teve um evento aqui na igreja e um pastor muito bênção, ele trouxe uma palavra maravilhosa, só que no meio da palavra, não sei o que houve, ele falou, irmãos, eu não creio que Jesus veio curar corpo. Ele veio curar a alma. E aí, irmão, eu fiquei vermelho naquela hora, né? Mas eu não sou pastor da igreja, nem sou pastor hoje. Então só que eu pensei no meu coração, se o pastor Marco me der a oportunidade de ensinar, irmão, vai estar pronto já o texto. Aí acabou o evento, eu procurei os rapazes que estavam responsáveis, falei, irmãos, quero agradecer a vocês, está maravilhoso, a divulgação, o trabalho, só que tem um porém. O pregador falou isso. E eu, como um presbítero significa examinador. Não significa que a gente vai examinar a mensagem para querer ver problema, mas se tiver heresia, a gente precisa replicar, contra. E aí eu falei para eles, não vou falar na próxima, para a igreja não entender que foi a pessoa. Irmãos, acabou o trabalho, primeiro culto de ensino depois, pastor Marcos, irmão Diego, falar com o irmão, pastor, posso? Já estava doido para falar para o pastor, posso. Quando chegou no culto de ensino aqui, irmãos, eu lembro como se fosse hoje, quando eu fui só tocar no assunto, algumas irmãs já começaram aqui, irmão, isso mesmo, está errado. Por quê, irmãos? Porque, veja bem, olha a preocupação que nós temos que ter com essa igreja, a nossa igreja, o corpo de Cristo. Se aqui alguém vem de fora e fala que Jesus não cura mais, para que nós oramos? Para que nós clamamos? Para que nós ungimos os enfermos com óleo? Para que nós pregamos que Cristo cura, salva e liberta? Então, irmãos, parece que é besteira, mas é um negocinho desse que entra dentro da igreja e desfaz todo um trabalho trazendo o quê? Um vírus, que espiritualmente falando vem para deturbar o corpo de Cristo. E é por isso que hoje a gente vê muitas igrejas que eram tradicionais no que eu digo da sã doutrina, estão se inclinando a situações que fogem à palavra, porque colocaram no seu coração, nada a ver. Então nós como corpo, você tem essa responsabilidade como membro. Se algum de nós aqui falarmos alguma coisa que a Bíblia não fala, você pode muito bem chamar a gente no secreto, na igreja, pelo canto, ou até falar com o pastor. Pastor, o presbítero Diego falou uma heresia ali. Que heresia? Ele falou isso, e a Bíblia diz isso. Porque, irmão, veja bem, nós nunca podemos apontar um problema sem trazer solução. Se você vem trazer um problema para os pastores e não traz a solução, irmão, não está bem-vinda essa tua ida, ou a ida de alguém, melhor dizendo. Então nós temos que ter essa preocupação. A palavra igreja é usada 115 vezes no Novo Testamento e refere-se à natureza do corpo de Cristo, de todos os cristãos, independentemente da denominação, localização ou época.
ou seja, são aqueles que nascem de novo. A analogia do corpo humano. A analogia do corpo humano tem sido usada nas Escrituras para revelar o relacionamento entre Cristo e a igreja. Portanto, a semelhança deste tem duas partes, cabeça e corpo. A cabeça, que é Cristo, já o corpo é constituído de muitos membros sob sua direção. Colossenses 1,18. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ou seja, a supremacia. Pode passar? O corpo de Cristo é representado pela igreja local. No Novo Testamento, o termo eclésia foi frequentemente usado para se referir às igrejas locais, 95 vezes. O apóstolo Paulo, quando escreveu as suas epístolas, na verdade ele estava escrevendo para igrejas locais, com o objetivo de doutrinar, admoestar e fortalecer as comunidades cristãs, as igrejas do primeiro século. Portanto, cada igreja local é um corpo individual, que tem Cristo como cabeça e que é edificado por meio dos dons pessoais de cada cristão. A igreja local como uma família. Este símbolo traz um ensinamento fundamental e revela que Deus preparou para os cristãos através da igreja. Assim como todos os membros de uma família normal gozam de amor e comunhão em seu lar, do mesmo modo, todo membro da igreja deve sentir-se próximo a seus semelhantes por meio do amor, que se expressa na koinonia, a comunhão cristã, o que somente pode ser representado por meio de uma igreja local. Afinal, ninguém é igreja sozinho. Então, a primeira estrofe aqui, o apóstolo Paulo, ele traz às igrejas locais recomendações, tá? Muitas delas são baseadas naquilo que é passado, que está acontecendo na igreja. Outras são cartas pastorais de reforço e alinhamento com estes homens que vão ficar responsáveis por tal igreja. Uma que eu destaco aqui é a de Timóteo, que Paulo fala para Timóteo: primeiro, você tem que ter cuidado com o que você vai falar na igreja, porque os membros ali têm mais idade que você. Então, quando você falar com eles, vai ter obreiros também mais antigos. Então, você precisa falar aos da sua idade como um irmão e os que têm mais idade que você como um filho, para que eles entendam a tua simplicidade. Você é o frente da igreja, é o responsável, é o meu representante, mas quando você descer, eles vão entender que você não quer ser maior do que ninguém, você só quer ser usado por Deus. E isso acontece na nossa vida. Às vezes pessoas mais novas vêm falar com a gente, até novo convertido, e a gente dá crédito ao que está sendo falado pela simplicidade e transparência em que o Espírito Santo está usando tal pessoa. E nós não podemos descartar. Deus pode usar uma criança para falar conosco, tá bom? E aqui na segunda parte, a igreja como família, eu preciso dizer aqui, irmãos, seguinte: não é que aqui na igreja nós não vamos ter opiniões diferentes. É lógico que nós vamos ter. Aqui não é Alice País de Maravilha, onde tudo é místico ao ponto de não ter nenhum problema. Não. Só que aqui, como uma família, a gente resolve o problema aqui também, chegando a um consenso. E se for necessário, se porventura for necessário, se você tiver que abrir mão e eu abrir mão da minha decisão para poder fazer o corpo crescer, irmãos, o que importa é isso. O apóstolo Paulo uma vez disse: olha, está acontecendo um grande problema aqui. Tem gente comendo carne e está sendo criticado por quem come legume. Quem come legume está criticando, e está tendo essa briga toda. Vamos fazer o seguinte: para de comer carne, mas não traz escândalo não, porque o corpo precisa andar, o corpo precisa estar diante de Deus. Então tem coisas que são desnecessárias, irmãos. Se a gente for dar lugar à nossa carne, a gente vai querer falar. Irmãos, eu mesmo tenho, graças a Deus, adquirido uma maturidade de perceber situações, de entender que nem tudo na igreja o homem tem o poder de mudar na hora que ele quer, não, irmãos. Uma vez aconteceu uma situação na minha antiga igreja e eu falei para o meu pastor presidente: pastor, o senhor tirou o fulano de tal da igreja porque ele fez isso, o senhor não contou para a igreja está mal com o senhor. Ele falou assim para mim: o que vai doer mais para aquela igreja? Eles ficarem chateados comigo porque eu tirei o homem que eles amam, ou eu contar o que o homem que eles amam fez? Sofra eu menos a obra.
E a gente precisa entender isso. Se chegar ao ponto da gente ter divergência e dar lugar à carne, irmão, se cala. Se cala. Porque quando você dá lugar à carne dentro do corpo de Cristo, você está trazendo um escândalo para uma pessoa que te admira e que vê Deus dentro de você. Quando nós não controlamos o nosso impulso, nós criamos obstáculos para que Deus habite no nosso meio. Porque se não fosse assim, Paulo não repreenderia uma igreja que tem todos os dons. Uma igreja que era completamente pronta. Então, o que o Espírito Santo de Deus requer que nós venhamos entender nesta noite é que todos nós somos falhos, mas até a nossa falha nos completa quando nós nos unimos. O que eu não tenho, você tem. O que você não tem, o outro tem. Deus me usa de um jeito, mas te usa também. E quando Ele me usa, você me ouve. Mas quando Ele te usa, eu ouço também. Porque o mesmo Deus que fala na minha boca, fala na sua. E nós servimos a Ele. Louvado seja Deus. E aí, Hebreus capítulo 10, versículo 25, eu preciso ler, e aí a gente passa aqui para essa rápida segunda parte. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25. Tem algumas pessoas que dizem, né, não sei por que eu tenho que congregar, por quê? Bota no versículo 24, por favor, um antes. E consideremos-nos uns aos outros, tenha consideração uns com os outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, quando nós temos respeito uns para com os outros, e entendemos que quando eu falo, você me ouve, quando você fala, eu também tenho que te dar o direito de falar. Porque tem pessoas que falam, e não deixam também a pessoa dar uma opinião. Isso não é um corpo. Isso, quando nós praticamos isso, o amor habita em nós. Nós estamos estimulando o amor de Cristo. E aí acontece isso, o amor e as boas obras. Aí passa, por favor. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vejo que se vai aproximando aquele dia. Então, estar aqui é importante. Congregar na sua igreja é importante. Fazer parte dos trabalhos e das convocações que a igreja tem é muito importante. Imagine, irmãos, se nós separássemos um domingo no mês para todos virem em jejum, em prol de alguma coisa da nossa igreja, como Deus iria trabalhar em nossa igreja? Porque a Bíblia diz que Esté fez uma convocação, e Mardoqueu, e todo judeu jejuou. E a espada de Naamã não alcançou os judeus, e foi o próprio Ramã, melhor dizendo, que ficou preso naquela forca. Porque quando uma igreja entende que juntos somos fortes, o inferno não prevalece. Não existe divisões, não existe palavra contrária para uma igreja que está unida. Pode passar? Pode passar? Você já se fez essa pergunta? Qual é o seu papel na igreja? Tem algumas pessoas que dizem, olha, eu não sou obreiro, eu não prego, não canto, eu sou mais de orar, ficar ali no meu canto. Não, todos nós temos um papel fundamental. Pode passar. Eu separei aqui 6 responsabilidades como membro de uma igreja, tá? Então isso é para todos os irmãos, inclusive para nós, porque não é porque somos obreiros que nós não somos membros, nós somos membros, tá bom? Primeiro, vamos ler aqui. Você sabia, membro de igreja comum, que Jesus lhe deu uma responsabilidade? Com certeza, os líderes têm funções especiais, mas você também tem. E Jesus lhe deu líderes a fim de treiná-lo para exercer sua função. Portanto, se o programa de discipulado de Jesus dá a cada membro uma função, quais responsabilidades se associam a esse trabalho? Eu botei pelo menos 7 aqui, porque teve uma que eu juntei aqui, então são 6, tá bom? Primeiro, frequentar a igreja regularmente, como cristãos, batizados e membros comuns de uma igreja. Temos a responsabilidade de frequentar a igreja regularmente, ou seja, nos cultos oficiais da nossa igreja, nos trabalhos.
As Escrituras não poderiam ser mais claras sobre esta responsabilidade fundamental, para que possamos nos doar ao amor e às boas obras e o encorajamento. Ou seja, quando estamos reunidos aqui, nós estamos praticando boas obras. Nós estamos exercendo uma vida diante de Deus, juntos, ainda que fazendo diferente, cada um na sua função. E consideremos uns aos outros, para nos estimularmos no amor e as boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando uns aos outros. E tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Este dia aqui os irmãos sabem, né? É a segunda vinda do nosso Senhor. O autor ameaça o juízo final se não frequentarmos. Os riscos são realmente altos. Afinal, se não frequentarmos, não podemos cumprir as 6 responsabilidades seguintes. Nossa frequência torna todo o resto possível. Então, a primeira é frequentar regularmente. E aí eu tenho um conselho para você. Se porventura você vai deixar de vir num culto principal, que é uma ceia do Senhor, e de repente não vem à noite, se você não vem num culto de domingo, num culto de ensino, não custa nada você ligar ou mandar uma mensagem para o teu pastor, para o teu líder. Falar, estou indo, por quê? Porque não é que eu queira, ou alguém queira que você venha bater carteirinha, porque isso aqui não habita aqui. Mas é porque pode ter acontecido alguma coisa com você, ou alguém que te lidera, ou o seu pastor está preocupado. Só que muitas vezes a gente acha que se estiver falando, a gente está dando satisfação. E é isso mesmo. E é isso mesmo. Porque quando a situação não está preta dentro de casa, a gente não procura o pastor? A gente não procura o líder? Em todos os aspectos, financeiro, emocional, casamento, enfermidade. Só que, para dar um simples aviso, não pode, não estou dizendo que acontece isso aqui, eu nem sei, nem conversei com o pastor Ronaldo, nem com o pastor Marcos, mas é um exemplo para que nós possamos entender que as pessoas que Deus levantou para a nossa vida, como levantou na Bíblia, elas zelam e amam por nós e vão dar conta das nossas vidas. E nós precisamos fazer a nossa parte. Tá bom? Segundo, ajudar a preservar o Evangelho. Como cristãos batizados e membros comuns de uma igreja, somos responsáveis por proteger e preservar o Evangelho e o ministério do Evangelho em nossa igreja. Pense na admiração de Paulo em Gálatas. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Ele repreende não os pastores, mas os membros, e diz a eles que rejeitem até mesmo apóstolos ou anjos que ensinem um falso evangelho. Aqui Paulo estava repreendendo, rebatendo uma falsa doutrina sendo aplicada, e ele está trazendo esse sentimento aos irmãos. Olha, eu não esperava que acontecesse isso. Eu acreditava que você estava fincado. Irmãos, muito me assusta quando um membro sai de uma igreja como a nossa para congregar em uma igreja que não é fundamentada biblicamente. Porque a pessoa ir congregar em algum lugar, ela tem o direito dela. Agora, quando essa pessoa sai de uma IUEP, uma igreja da palavra, bíblica, que acredita na Trindade, que acredita na ressurreição do Senhor Jesus, e vai para igrejas que pastores são divorciados, casados 2, 3, que se denominam profetas, que fazem na sua igreja tudo menos a explanação do evangelho, eu fico preocupado. Porque essa pessoa esteve aqui, só de corpo, porque não aprendeu nada. Porque se tem algo que é falado na nossa igreja, é a palavra. Irmãos, e eu falo isso aqui com temor. Os homens de Deus de Madureira, não conheço do campo, alguns eu estou conhecendo, mas de Madureira, são homens que prezam o primeiro casamento e único, são homens que vivem para a obra de Deus, e que vocês e eu não vemos por aí gastando dinheiro de bobeira, querendo mostrar o que tem e o que não tem. Então, irmãos, aqui é um lugar que imperfeições vão ter em todos os lugares, mas aqui tem uma essência que vai nos fazer ir para o céu. Pode ter certeza do que eu estou te falando. E tem muito lugar por aí que está gemendo. Tem muitos que tem também homens como tem aqui, mas tem muitos por aí que queriam ouvir uma palavra que nós temos aqui, da boca de vários irmãos que quando param aqui para pregar e para ensinar. Isto é uma evidência de uma igreja do Senhor.
de uma comunhão. O que é isso? O que isto significa? É que, como cristãos, temos responsabilidade de estudar e conhecer o Evangelho. Podemos resumir o Evangelho em 60 segundos ou menos? Conseguimos explicar a relação entre fé e obras? Você sabe a relação entre fé e obras? Eu mencionei na ceia, na EBD, que eu brincando com jovens lá, eu disse, é possível que pessoas sejam salvas, eu até comentei isso com o pastor Ronaldo, se eu não me engano, sejam salvas e tenham as suas obras reprovadas. Porque fez para si mesmo, fez para engrandecer o seu nome, fez para o seu nome aparecer. Deus usou ela, ela salvou e ela ganhou a salvação, porque a salvação é de graça. Salvação é a graça de Cristo, só que perdeu o galardão. Então você precisa saber isso, você precisa conhecer a doutrina da tua igreja, você precisa se importar e entender o que é falado aqui, para que quando alguém fale contra, não a instituição, mas a Bíblia, você saiba a verdade, e você saiba falar dentro da sua casa, até para aqueles que não creem na palavra de Deus. Conseguimos explicar? Um cristão pode viver em pecado sem arrependimento? Por quê ou por que não? Por que é importante para um cristão afirmar a doutrina da Trindade? Por quê? Que papel as boas ações, comunhão e hospitalidade têm em promover o ministério evangélico da igreja? Porque uma igreja nunca deve deixar que a sua identidade e ministério sejam subvertidos por um partido político. São questões primordiais. Estes são os tipos de perguntas que, como cristãos, somos responsáveis por responder, a fim de ajudar e proteger o Evangelho. Não estou dizendo que devemos buscar respostas independentemente de nossos líderes. Eles devem nos equipar para responder tais perguntas. Se não o fizerem, talvez não estejamos na igreja certa. E aqui você não pode reclamar disso, eu também não. Louvado seja Deus. Necessitamos conhecer o Evangelho e aquilo que o Evangelho requer na vida da igreja e de um cristão. Então, ajude a preservar o Evangelho. Terceiro, pode colocar, participar das reuniões de membros, falei muito sobre isso, como podemos preservar o Evangelho e certificar os cidadãos dos céus, do Evangelho, frequentando de forma consistente as reuniões de membro. Igrejas diferentes tomam decisões de maneiras diferentes, e não há problema com isso. Mas qualquer que seja a maneira pela qual nossa igreja tome decisões relativas aos porquês do Evangelho, ou a doutrina do Evangelho, e os quem do Evangelho, as pessoas, devemos estar presentes. Não podemos fazer sugestões se não estivermos presentes. Reconhecidamente, reuniões de membros têm uma má reputação. É compreensível, são opiniões muito diferentes. Muitas são como caldeirões insalubres de disputa e insurgência, mas não devemos deixar que maus casamentos, maus relacionamentos, façam com que desistamos do casamento. E isso também é um grande perigo na igreja, porque às vezes, no nosso meio, a gente acaba fazendo uma imagem de uma pessoa sem conhecê-la, porque ouvimos alguém falando alguma coisa. Acabamos decretando sobre ela um apontamento sem ao menos ter um momento de sentar com ela, de comunhão com ela, de conviver com ela, de participar da comunhão com ela. Então, muito cuidado com isso. Não se deixe levar por pessoas que só questionam, só enxergam os problemas, mas não trazem uma solução. Aqui não tem, mas existem pessoas que, quando saem do culto, a primeira coisa que ela fala quando pisa fora da igreja é mal do culto. Você viu o que aconteceu, filho? Você viu o que aconteceu, filha? Aconteceu isso, 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 desnecessário. Chega em casa, continua mais a conversa. Os filhos estão ouvindo, os vizinhos estão ouvindo. Sabe o que está acontecendo? Está sendo destruído tudo que você vem fazer aqui. Você não, o que alguém vem fazer. Existem filhos de crentes que não querem ser crentes por causa dos pais, porque revelam tudo o que acontece nos bastidores. Se Deus mostrou para você, se Deus permitiu que você vivesse uma coisa desconfortável, é porque ou Deus quer te usar para mudar essa situação, ou Ele quer te amadurecer em cima disso. Mas não é para você contar para ninguém. Tem coisas que eu não conto para a Valquíria, porque se eu contasse, talvez ela ia desanimar. Se eu contasse, talvez por me amar, pastor, ela ia olhar para uma pessoa e falar, não gosto dela porque não gosto do meu marido. Só que Deus, Ele tem esse poder, irmão, de permitir, de repente, que haja um desentendimento de alguma pessoa, e depois a gente está em comunhão, porque nós somos crentes, somos pecadores, mas temos a noção que precisamos nos consertar. Então é impossível
habitar no nosso meio um sentimento em que eu estou adorando a Deus, Ele está me ouvindo, mas eu estou com um problema para resolver. E muitas vezes se faça de errado, de louco, como o apóstolo Paulo fala, para que haja comunhão entre vocês, para que o inimigo não declare nada sobre nós. Seja assim, sendo assim, seja fiel à sua igreja e aos seus líderes. 4, discipular outros membros da igreja. Como cristãos, batizados e membros comuns de uma igreja, somos responsáveis por proteger e preservar o evangelho e ministério do evangelho em nossa igreja, discipulando a outros membros. Isso aqui é feito, escola dominical, culto de ensino e outras atividades que tem na nossa igreja. Isto é o verdadeiro discipulado. Crentes discipulando outros crentes. Aqui existem pessoas que Deus separou para ensinar os nossos filhos. E eu louvo a Deus por isso. Porque me ajudam a ensinar as minhas filhas, os nossos filhos, o caminho do evangelho, a palavra de Deus. Então, os irmãos discipulando outros irmãos, isso é muito natural. Lembre-se de Efésios 4, 15, 16. A igreja se edifica no amor, à medida que cada um faz sua obra. Irmãos, tem espaço para todo mundo, tem oportunidade para todo mundo. É só você se alistar. É só você chegar em um dos pastores e um dos líderes. Eu quero te ajudar. Está precisando de alguma coisa? Pode ter certeza. Se tem um lugar que sempre precisa de algo, é a igreja do Senhor. Eu estava pensando, domingo eu saí daqui da igreja e fui e dei uma folga, né, para a dona Maria. Levei ela para almoçar. Aí ficou toda, né? E tal, até que enfim. E aí levei. Chegou lá, pastor. O garçom veio me servir com um carinho, sabe? Botou o copo. Só que a Valquíria é empresária, né? Aí a Valquíria já fica. Eu vou tirar os 30% dele. Porque não é meu, eu tenho o direito de escolher sim ou não. Tomara que ela não esteja vendo isso aqui. Só que tem um porém, irmãos. Naquele mesmo momento ali, que ele estava me servindo, o Espírito Santo falou no meu coração: meu filho, esses porcento, que eu não sei nem se é 30, é 10, se fosse 30, né, valia a pena. Esses 10% que você vai dar a mais, pode ser um pão que ele está levando para casa. Aí o Espírito Santo na hora entrou no meu coração, na minha mente acerca desse texto. Por quê? Porque às vezes a gente espera que a igreja, a instituição se vire para ajudar quem está precisando. Mas às vezes a gente não consegue separar um final de semana sem comer um lanche e ajudar de repente um irmão que a gente vê oprimido, sentado no banco e que a gente sabe que precisa. Porque se a igreja tem o poder de discipular, ela também tem o poder de se ajudar. Porque Atos dos Apóstolos fala que eles tinham uma comunhão tão grande que eles repartiam entre si. Então, irmãos, olhe também com muito carinho a social da nossa igreja, que é feito com muito amor e que muitas pessoas se levantam. Mas, às vezes, você gasta R$50 à toa, mas se você der R$50, se você ofertar R$50 para o social, você está ajudando uma família. Você sabe o que é isso? Você está dando oportunidade para alguém que não tem, e que vai ganhar e vai receber, e vai desfrutar bem. A gente não dá para qualquer um. Lá no final, o cristianismo básico envolve uma edificação de outros crentes. É parte do cumprimento da grande comissão e de fazer discípulos. Uma igreja viva é uma igreja discipuladora. 5, compartilhando, pode passar. Compartilhando o evangelho com os de fora. Se através da união com o segundo Adão, Deus nos restabeleceu como reis sacerdotes, nossas vidas inteiras devem refletir o evangelho em palavras e atos. Somos embaixadores. Vale a pena repetir aqui a exortação e o exemplo de Paulo. Nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Cada cristão foi reconciliado e, portanto, cada cristão recebeu esta mensagem de reconciliação. Portanto, rogamos e oramos para que pecadores se reconciliem com Deus. Uma igreja viva é uma igreja que se alegra quando chega alguém aqui e que está precisando mudar de vida. Louvado seja o Senhor. Isto também é parte da nossa responsabilidade. A ordem para ide e fazer discípulos pertence a nós. Por último, 6, seguir nossos líderes. Eu sempre costumo explicar e dizer que por um mau exercício da honra nos dias de hoje, porque tem muito puxa-saco, a realidade é essa,
né? Em todas as esferas, na igreja, no trabalho e etc. Por conta disso, muitas pessoas deixam de praticar a honra. Mas você sabia que honra é um princípio bíblico? Você sabia que quando você honra o seu líder, quando você honra o seu pastor, você está honrando a Deus? Quando você obedece aquilo que é praticado, que é ensinado, mesmo que essa pessoa seja líder, ou os líderes, ou o pastor da igreja, não esteja perto, você está honrando ele, está honrando a Deus, e por esta honra Deus vai te abençoar? Então nós precisamos ter esse cuidado. Equipar os santos para a obra do ministério, para estas 5 responsabilidades anteriores, é responsabilidade dos pastores ou presbíteros. Se os líderes não estão ensinando o evangelho, doutrinando a igreja do evangelho, ensinando-os sobre sua responsabilidade uns para com os outros, então eles não estão equipando a igreja para o trabalho que Jesus lhe deu. Como cristãos, somos responsáveis por nos apossarmos dos ensinamentos e das orientações de nossos líderes. Devemos permanecer no padrão das sãs palavras que aprendemos com eles. Devemos seguir seu ensino, procedimento, propósito, fé, amor e perseverança, juntamente com as suas perseguições e sofrimentos. O que eu quero dizer aqui? Não adianta a gente só seguir a nossa liderança quando tudo está bem, quando o congresso está chegando, quando está tudo bem, mas também a gente tem que estar junto quando o funil aperta, quando a situação precisa de uma mobilização, quando precisa sim um propósito de alguma coisa. E aí eu sempre trago a memória, quando o filho do Marcelo e o filho do Kleber, eles precisaram de uma oração e a igreja parou o que estava fazendo para clamar. Irmão, não foi uma oração qualquer, não desprezando a oração, porque não existe uma oração qualquer, mas foi um clamor. A igreja naquele momento parou para poder intervir no mundo espiritual para Deus fazer alguma coisa. Então este é o poder que Deus concedeu à igreja. Esse poder de... E olha, irmãos, o sentido de nós estarmos reunidos. Nós não só estamos reunidos para dizer que Deus é bom, mas estamos reunidos também para que Deus nos use para intervir em situações que só Ele pode resolver, mas quer ouvir da nossa boca, quer ver a nossa concordância, quer ver o exercício da nossa fé. Então, sejamos como os filhos e filhas sábios de Provérbios, que tomam o caminho da sabedoria, prosperidade e vida, por temer ao Senhor e acatar instrução. É melhor do que joias e ouro. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe. Nós somos o corpo de Cristo e Deus seja louvado. Aleluia. Irmãos, depois dessa palavra, o que eu tenho a dizer aos irmãos é o seguinte: seria um grande